Bom dia, nono ano novamente. Vamos dar início à nossa terceira aula, tá? Do módulo 7, Semelhanças, na página 388. Belezinha? Se trata de um módulo bem facinho de compreender, não é difícil. Vocês já viram esse módulo, na verdade é um módulo semelhante a esse, né? Acredito, acho que no sexto ou no sétimo ano. E vamos embora, ok? Lembrando que durante o vídeo vocês devem pausar o vídeo e interagir com a aula, tá? Pausa o vídeo, tentem resolver sozinhos o exercício, que em seguida eu virei com a correção. Desejo a todos uma excelente aula e vamos para o próximo slide. Vamos lá, semelhança. Você já viu uma miniatura de carro? Não estamos falando dos famosos carrinhos, um dos brinquedos mais populares entre as crianças. O assunto aqui são as coleções de carros em miniaturas, passatempo de muita gente grande. Colecionadores mais entusiasmados mostram com orgulho coleções com mais de 3.000 unidades e confessam que já chegaram a pagar R$ 5.000 por uma única miniatura. Mas o que faz uma miniatura de carro ser tão cara? Bem, uma das características que mais as valorizam é a perfeição de suas formas. É surpreendente ver algumas réplicas de carros que apresentam praticamente todos os detalhes do modelo em tamanho real. A relação entre o carro e sua miniatura representa um problema muito importante em geometria. Quais condições devem ser satisfeitas para que a forma do objeto original seja mantida quando ele é reproduzido em tamanho reduzido? Podemos responder a essa pergunta com auxílio da noção de semelhança, que permite explicar como realizar ampliações ou reduções de uma figura mantendo sua forma original. Neste módulo, em que estudaremos o tema semelhança, serão mais uma vez aplicadas as ideias de proporcionalidade, assunto que também apareceu nos dois últimos módulos. Ok? Vamos para o próximo slide. Figuras semelhantes. Imagine que você tenha de incluir um mapa do Brasil em um trabalho de geografia. O mapa deverá aparecer junto ao texto que você redigiu. Observe a seguir 3 maneiras diferentes de dispor o mapa e o texto na página. No caso aí, gente, analisem a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Questão 1. Qual das 3 opções você considera mais adequada para seu trabalho? Explique as características da figura da opção escolhida para justificar sua resposta. Então, gente, essa questão é super fácil, né? Vocês vão analisar as 3 opções que vocês têm aí do mapa e dizer qual dos 3 você escolheria e por que você escolheria aquela opção, ok? Pausem o vídeo, respondam, em seguida virei com a autocorreção. Resposta. A opção 3 é a mais adequada, pois é a única em que o mapa do Brasil não está deformado. Na opção 1, o mapa está muito esticado e na opção 2, ele está achatado, né? Isso acontece quando utilizamos uma ferramenta de figuras, né, no computador, e nós utilizamos os seus vértices para esticar a figura, né? Porque se nós utilizarmos a parte superior ou a parte lateral, a gente vai ou esticar ou amassar a figura, né? Então essa questão é super facinho, né? Não exige muito raciocínio, não. Mas faz parte do módulo que nós estamos vendo. Dentre os 3 mapas apresentados, apenas um não estava deformado. Isso significa que apenas um deles mantém a mesma forma daquilo que representa, ou seja, do território brasileiro. Em matemática, 2 figuras que têm a mesma forma são chamadas de semelhantes.
Note que duas figuras semelhantes não precisam ter o mesmo tamanho, basta que tenham a mesma forma. A seguir, vamos discutir o que é necessário para que duas figuras sejam semelhantes. Questão 2. A figura abaixo foi construída com um quadrilátero e 4 triângulos. Analisem bem a figura aí. Deseja-se reduzir essa figura de modo a obter uma figura semelhante à original. A. Dentre as figuras apresentadas a seguir, identifique a única que é semelhante à figura original. Então vocês vão escolher aí se é a figura 1, A2, A3 ou A4, ok? Super fácil essa, né? Então, né, é a resposta 3, né? A única que é idêntica à figura original aí. Belezinha? Vamos para a próxima questão, letra B. Usando o transferidor, compare as medidas dos ângulos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Então, gente, pausa um vídeo, ok? Peguem um transferidor e meçam os ângulos das duas figuras que vocês compararam aí, ok? E escrevam com a palavra de vocês o que vocês concluam com isso, tá bom? Pausa o vídeo, para de preguiça. Nas duas figuras, todos os ângulos do quadrilátero são retos e todos os ângulos dos triângulos medem 60 graus. Portanto, as medidas de todos os ângulos da figura original e da figura 3, eles são iguais, ok? Então, embora o desenho de vocês, né, um é maior do que o outro, porém, as medidas dos ângulos, tanto do desenho grande quanto do desenho pequeno, eles são iguais. Questão C. Usando a régua, compare os comprimentos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Igual vocês fizeram no B, gente. Só que no B era para calcular o ângulo, né? E na C vocês vão calcular as medidas deles. Ok? Pausa o vídeo. Vamos lá. Então, na figura original, os comprimentos de todos os lados dos polígonos que a compõem medem 2,6 centímetros. Na figura 3, os comprimentos de todos os lados dos polígonos que a compõem medem 1,3 centímetros. Assim, pode-se perceber que os comprimentos na figura 3 valem metade dos comprimentos correspondentes na figura original. Belezinha? Então, ou seja, quando nós falamos de ângulo, eles vão obter o mesmo ângulo. Porém, nesse caso aqui, né, da letra C, o comprimento das duas figuras, né, o original, ele é o dobro da figura número 3 que vocês identificaram aí. Belezinha? Vamos para o próximo slide. As comparações feitas no item 2 permitem destacar as duas características fundamentais da semelhança. Para ampliar ou reduzir uma figura sem deformá-la, obtendo assim uma figura semelhante à original. Então devemos manter as medidas de todos os ângulos da figura original e também modificar os comprimentos de modo que todos eles sejam proporcionais aos comprimentos correspondentes da figura original, certo? Aqui são as principais características que nós iremos utilizar nesse modo, tá bom? Para calcular semelhança de figuras. Polígonos semelhantes. Na sessão anterior, discutimos a ideia de semelhança para figuras em geral. Agora vamos descrever com mais detalhe as relações de semelhança para o caso específico de dois polígonos. Considere os polígonos A, B, C e D e E, F, G, H, desenhados a seguir
para responder aos próximos itens, ok? Então, antes da gente avançar esses slides, observam bem essas duas ilustrações aí, belezinha? Mudando slide. Questão 1. Os polígonos aparentam ter a mesma forma? Você acha que eles são semelhantes? Então, pausam o vídeo, respondam e já vou corrigir com vocês. Belezinha? Vamos lá. Então, resposta: sim. Os dois polígonos aparentam ter a mesma forma e, portanto, são aparentemente semelhantes. Ok? Vamos para o próximo slide. Para confirmar sua resposta do item 1, é necessário verificar se as duas condições vistas na seção anterior são satisfeitas. Então, as medidas dos ângulos dos dois polígonos são iguais? Os comprimentos medidos nos dois polígonos são proporcionais? Para verificar a primeira condição, surge naturalmente uma pergunta: quais ângulos devem ser comparados nos dois polígonos? Basta estabelecer uma correspondência entre os vértices dos dois polígonos, de maneira muito parecida com a que fazemos para representar polígonos congruentes. Ok? Questão 2. Apenas observando a figura, como você definiria uma correspondência entre os vértices dos dois polígonos para comparar as medidas de seus ângulos? Então, para responder essa questão, nós vamos verificar aqui as correspondências, ok? Ou seja, olhem aí o vértice A de uma figura e o vértice E da outra figura, ok? Existe uma correspondência entre eles. Então, por exemplo, qual que é a correspondência do vértice B, por exemplo? Seria a letra F do outro. A letra C seria a letra G do outro e a letra D seria o H do outro, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos de cada polígono. A. Complete a tabela a seguir com as medidas obtidas. Então, por exemplo, vocês vão pegar, né, o ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. E com o transferidor, vocês vão responder aqui na tabelinha, tá, o ângulo correspondente a cada um deles. Ok? Pausa o vídeo, tá? E logo em seguida virei com a correção. Então, o ângulo A ele terá medida de 90 graus, ângulo B 126 graus, ângulo C 71 graus, ângulo D 73 graus, ângulo E 90 graus, ângulo F 126 graus, ângulo G 71 graus e ângulo H 73 graus. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Questão B. A correspondência que você escreveu no item 2 está de acordo com as medidas da tabela? Se necessário, reescreva. Ok? Vamos analisar aqui primeiro. Eu gostaria que vocês observassem todos os valores dos ângulos da tabelinha, ok? E ao mesmo tempo que vocês possam ler novamente, né, as regrinhas para identificar essa semelhança, tá? Eu preferi deixar aqui como resposta pessoal, que eu gostaria que vocês colocassem com a palavra de vocês mesmo, tá bom? Esse daqui eu não vou responder, vou deixar que vocês respondam sozinhos com a palavra de vocês. Belezinha? A C é a seguinte: as medidas dos ângulos correspondentes nos dois polígonos são iguais? Tá? Questão super fácil de responder também.
Por isso, já vou respondendo para vocês. Então, sim, as medidas dos ângulos correspondentes nos dois polígonos são exatamente iguais, né? Como consta na nossa tabelinha. Ok? Próximo. Olha, é importante. Para verificar a segunda condição, também é necessário considerar a correspondência entre vértices estabelecida na comparação das medidas dos ângulos. Vamos fazer isso agora. Questão 4. Usando a régua, determine as medidas dos lados de cada polígono. A. Complete a tabela a seguir com as medidas obtidas. Então, vocês pegarão uma régua e irão medir o segmento AB, o segmento BC, o CD, o BA, o EF, FG, GH e o HE, ok? Pausam o vídeo, tirem essas medidas para que possamos fazer a comparação, tá bom? Pausa o vídeo, Pamela, pare de preguiça. Então, o segmento AB ele terá 2,4 centímetros, o segmento BC a mesma coisa, o CD terá 4 centímetros, o DA 3,2 centímetros, o EF 1,8 igual ao FG, o GH 3 centímetros e o HE 2,4 centímetros. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão B. Escreva uma correspondência entre os lados dos dois polígonos considerando a correspondência entre vértices estabelecida antes. Ok? Então, observando, a correspondência entre os lados é a seguinte. O segmento AB, né, corresponde ao segmento EF, o BC que corresponde ao segmento FG, o CD que corresponde ao segmento GH e o segmento DA que corresponde ao HE. Belezinha? Na questão C é a seguinte. Usando a correspondência do item B, verifique se as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Belezinha? Pausa o vídeo e verificam lá. Vamos lá, respondendo a C, é a seguinte. Para verificar a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes nos dois polígonos, basta calcular a razão entre a medida de cada lado de um e a medida de seu correspondente no outro. Ou seja, o que vocês vão fazer? Por exemplo, vocês vão pegar a correspondência, que no caso, vamos no primeiro exemplo lá. AB, né, que corresponde ao EF. Vamos pegar o EF e dividir por AB. Tudo bem? E o que vai acontecer? Você vai pegar os dois valores, né? Ou seja, o EF vai ficar 1,8 dividido por 2,4, tá? Quando nós dividimos, temos uma divisão onde os dois números contêm vírgula e o mesmo número de casas decimais, eu vou cortar a vírgula. Então vai ficar 18 dividido por 24, né? 18 e 24 ele é uma fração equivalente. Então, quando a gente deixar ele na forma irredutível, ele vai ficar 3 quartos. Ou seja, a correspondência aí no caso, ou seja, a razão de um para o outro, é de 3 quartos. E se dividir 3 por 4, vocês vão obter 0,75. Agora, olha o que acontece se você fizer a mesma coisa dividindo o GH com o CD, o FG com o BC, o HE com o DA, ok? Todos os valores, eles são diferentes, porém, todas as divisões, eles darão exatamente 0,75. Então, como todas as razões são iguais, concluímos que as medidas dos lados correspondentes nos dois polígonos são proporcionais. Tudo bem? Eu tentei explicar de forma resumida aqui.
Quem não entender, gente, pode me chamar no WhatsApp que eu tento explicar com maiores detalhes, tá bom? Mas não é difícil não, é super fácil. Questão 5. Considerando as relações encontradas nos itens 3 e 4, os polígonos AB, CD e EFGH são semelhantes? E por quê? Vamos analisar e já responder. Sim, os polígonos ABCD e EFGH são semelhantes, pois seus ângulos correspondentes têm medidas iguais e seus lados correspondentes têm medidas proporcionais. Belezinha? Deu para entender bem, gente? Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo e me perguntar no WhatsApp, tá bom? Para representar a semelhança entre duas figuras, utilizamos o símbolo til e, no caso dos polígonos, indicamos a correspondência entre os vértices escrevendo os vértices correspondentes na mesma ordem. Assim, no caso dos quadriláteros que você acabou de analisar, escrevemos. Então, gente, para vocês matematicamente dizer que uma figura é semelhante à outra, vocês devem desenhar um quadrado, né, que simboliza quadrilátero. Então, qual quadrilátero? Quadrilátero A, B, C e D. Daí tem um tio aí na frente, tá vendo? Esse sinal, ele vai simbolizar que ele é semelhante. Então, semelhante a quem? A outro quadrilátero dos vértices E, F, G, H. Tá bom? Isso aqui é muitíssimo importante, tá? Vocês vão ver muito isso, principalmente no ensino médio, tá? Note que a ordem dos vértices permite identificar a correspondência, ou seja, o A, né? A e o E, o B e o F, o C e o G, o D e H. Por isso que ele está identificado com cores diferentes. Então, a ordem dessas letras, eles têm que ser correspondente também. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos para o próximo slide. De olho nos polígonos semelhantes. Dois polígonos convexos com o mesmo número de lados são chamados de semelhantes se estabelecida uma correspondência entre seus vértices. As medidas dos ângulos de dois vértices correspondentes forem iguais. As medidas dos lados correspondentes forem proporcionais. Para indicar que dois polígonos P1 e P2 são semelhantes, escrevemos o P1, né, o sinal de semelhança, que é o til, e o P2. Tá bom? Já estamos quase finalizando a aula. Exercício 1. Na figura a seguir, os pentágonos ABCDE e o IJFGH são semelhantes. Calcule os comprimentos dos lados GH e FJ do pentágono menor. Ok? Facinho esse exercício, gente. Vou resolver junto com vocês. Então, gente, como ABCDE ele é semelhante a IJFGH, os lados correspondentes devem ter medidas proporcionais, tá bom? Então, vamos lá. Na própria pergunta, ele está afirmando para você que são semelhantes, ok? Então, é legal vocês identificarem primeiro todas as semelhanças e a gente vai trabalhar aí em forma de razão, tá? Então, por exemplo, o segmento AB, ele não seria na outra figura o segmento IJ, embora a figura esteja de ponta cabeça? Consegue identificar isso? Então, é legal vocês colocarem em todos eles em forma de fração, tá? Usando o segundo, o quarto e o quinto membro da igualdade, nós vamos ter o seguinte. Então, por exemplo, deixa eu só analisar aqui um minuto. O segmento BC, olha aí, não é 4 centímetros? Então eu vou escolher o BC dividido por JF, né? Ou FJ, tanto faz. No lugar do BC, que eu sei que é 4, eu vou colocar 4. Tá? Então vai ficar 4 dividido por FJ igual. O DE eu sei que é 2.
Não sei. Então, vou colocar 2 dividido por GH, que é igual ao 5 sobre 3 aí, né? Qual que é o 5 sobre 3 no caso? É o último, né? O quinto membro aí. Eu tenho o EA, como eu também tenho o HI, tá? Então eu sei que é 5 sobre 3. Então, para a gente identificar, lembra que quando ele é proporcional, todas as divisões darão o mesmo resultado? Por isso que eu coloquei o sinal de igual aí, tudo bem? Então, quando eu vou escolher apenas duas frações para resolver. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, por exemplo, eu vou escolher o 4 dividido por FJ é igual a 5 sobre 3. Lembra quando eu tenho igualdade de fração? Eu vou multiplicar em cruz, tá? Então, por exemplo, 5 vezes FJ é 5FJ, igual a 4 vezes 3, 12, né? Então, o 5 que está multiplicando o FJ, eu vou passar para lá dividindo. Vai ficar 12 dividido por 5, né? Que é igual a 2,4, tá bom? Ou seja, portanto, os lados GH e FJ do pentágono menor medem respectivamente 1,2 centímetros e 2,4 centímetros, tá bom? Se a explicação ficar meio vaga, gente, podem me perguntar à vontade, tá bom? Eu tento explicar de outras maneiras para vocês. Mas é uma questão de fácil visualização, não é difícil. Belezinha? Então, galerinha, nossa aula termina aqui. Foi ótimo estar com vocês hoje. Lembrando que eu sei que o vídeo de hoje foi bem mais curto do que os outros, porém eu tenho que dar tempo para vocês também passarem a limpo as respostas para a apostila, tá bom? Lembre-se de deixar sempre em dia. Por favor, não deixem acumular todos os conteúdos que eu estou dando, tá? Porque parece pouco, mas se juntar tudo vai chegar vai virar uma bola de neve, vocês não vão colocar em dia a apostila, tá bom? Estou tentando explicar da melhor maneira possível. Eu sei que é complicado, é difícil educação à distância, principalmente na disciplina de matemática, tá? Mas estou dando o melhor que eu posso e eu também preciso que vocês deem o melhor de si também, tá bom? Beijos no coração de todos e até breve.